Vamos lá. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Perfeito, vamos iniciar a nossa aula de hoje de saúde e segurança do trabalho, tá? No dia 8 de abril. Perfeito, e o tema que nós vamos abordar hoje é mapa de risco. O mapa de risco está lá na unidade 2, encontro 8, né? Na unidade 2, encontro 8. Então, por favor, deem uma olhadinha depois lá. Perfeito, esse material que eu tenho em PowerPoint, vou disponibilizar para vocês. Perfeito, para que a gente... Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Sim. Ah, tá bom. Sim. Então, vou disponibilizar esse material depois para vocês lá no AVA. Perfeito, para que a gente possa aí melhor esclarecer a aula. Sendo que lá dentro do AVA, o nosso material que a gente tem também é bem rico. Perfeito? Então, por favor, deem uma olhadinha por lá e vamos traçar a nossa aula. Quem tiver alguma dúvida naquilo que eu estiver falando, por favor, pode me interromper aí a qualquer momento, estou à disposição, tá bom? Só peço que para seja um de cada vez e peço que vocês desliguem, né, o áudio de vocês para a gente ir falando a respeito do tema da nossa aula de hoje, que é mapa de risco. Não esqueça. Unidade lição 2, encontro 2. Oi? Lição 2, encontro 2. Isso, está na unidade 2. Vou ativar o mudo de todos. Então, vamos lá, vamos iniciar aí a nossa aula com o tema mapa de risco, perfeito? Aí devemos já conceituar logo de cara o que é um mapa de risco, né? O que efetivamente trata-se um mapa de risco. A aula passada a gente falou dos programas de prevenções ambientais, né? PPRA, PPCMSO, PCMSO, PPP, falamos de todos eles, exemplificamos cada um deles, perfeito? Depois falamos das normas regulamentadoras, conversamos a respeito de cada uma das normas regulamentadoras. Feito isso, a gente efetivamente tem que falar de mapa de risco, né, que ele vai de encontro, efetivamente, às normas regulamentadoras e os programas de prevenção de saúde e segurança no trabalho, como eu já mencionei. Então, nesta linha, a gente tem que traçar aí, efetivamente, o que é um mapa de risco. A gente tem que conceituar o que é mapa de risco, tá? Então, vamos lá, é uma representação gráfica, o mapa de risco nada mais é do que uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho, ok? Sobre a planta baixa da empresa, podendo ser completo ou setorial. Então, o mapa de risco, ele nada mais é do que a planta de uma empresa, né? Uma planta baixa. É como se nós estivéssemos olhando para a empresa de cima para baixo. Uma visão gráfica dela, né? Uma representação gráfica dela, como se nós estivéssemos olhando para a empresa de cima para baixo. Perfeito? Olhando, efetivamente, quais são os locais de risco, fazendo um mapeamento desses locais de risco. Ele pode ser, esse mapa de risco, pode ser elaborado, ele pode ser completo, né, representando toda a empresa, ou ele pode ser setorial, ou seja, ele pode ser elaborado, perfeito, demonstrando aí cada um dos setores da empresa. Então, é uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho. Perfeito? Capazes de acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores, que a gente já viu que são acidentes ou doenças do trabalho. Então, na verdade, quando a gente fala de mapa de risco, a gente fala dessa representação gráfica, como eu já disse, ou é como se nós estivéssemos olhando aí a empresa, né? De cima para baixo, e tivéssemos aí apontando em cada local dentro dessa empresa
quais são os maiores riscos, né, para a saúde, tá? E acidentes do trabalho, para acidentes e doenças do trabalho. Então, a gente precisa, efetivamente, ter esse mapa de risco, demonstrando esses locais com maior incidência. Perfeito? Então, nada mais é do que uma planta baixa da empresa. É obrigatório isso? Sim. Então, qualquer empresa, a gente sempre tem que procurar onde está afixado, né, este mapa de risco. Então, nessa linha que a gente está conversando, nessa aula com o tema mapa de risco, tais fatores têm origem nos diversos elementos do processo de trabalho. Então, quando a gente fala de mapa de risco, a gente tem que falar as origens do mapa de risco. Então, pode ser materiais, equipamentos, instalações, suprimentos e o próprio espaço de trabalho. Então, quando a gente se reporta aí à saúde e segurança do trabalho, né, efetivamente, eu tenho que ter este mapa de risco, porque daí vai sair, efetivamente, aquela documentação que a gente conversou a aula passada, a documentação laboral, tá? O PPRA, por exemplo, perfeito? O Programa de Prevenção de Risco Ambiental. Então, eu preciso saber, na empresa, seja ela completa, seja setores dela, quais são os locais de risco, para dar origem à minha documentação, que é o PPRA, Programa de Prevenção de Risco Ambiental. Então, se eu tenho um risco, eu tenho um mapa de risco, eu preciso saber como inibir este risco, como ser prevencionista, né, em relação a este risco, obrigatoriamente. E o documento que faz isso é o PPRA, que tem essa incumbência, que nada mais é do que o Programa de Prevenção de Risco Ambiental. Eu tenho um mapa de risco que me apresenta o risco. E como é que eu faço para neutralizar ou diminuir este risco? Através desse PPRA, que é elaborado por técnico em segurança no trabalho ou por engenheiro do trabalho, que são os dois profissionais responsáveis por esta elaboração. E qualquer setor da empresa, ela tem um risco, sim, todos eles, sem exceção. Perfeito? E a gente vai falar de risco ergonômico, de risco biológico, perfeito? Então, a gente, cada local da empresa tem o seu risco diverso, e a gente tem que estar atento a isso, sim, que é o que eu coloquei aqui, né? Nos diversos elementos do processo de trabalho. Então, tanto nos materiais, onde será o acondicionamento desses materiais? Lembram aquela história que eu contei para vocês, né? Que o navio veio carregado de produtos eletroeletrônicos, que aí alguns containers caíram no mar e o pessoal pulou no mar pensando que era produto eletroeletrônico, e na verdade era soda cáustica, ok? Concentrada. No que o pessoal pulava, eles efetivamente eram desintegrados, eles desapareciam. Então, vem a pergunta: aonde acondicionar esses materiais para que não traga aí nenhum malefício, né, às pessoas no seu ambiente de trabalho? Qual é o melhor local de acondicionamento desses materiais? O mapa de risco apresenta o risco e o PPRA trabalha na sua prevenção desse risco ambiental, ok? Que deverá ser elaborado pelo engenheiro ou pelo técnico em segurança do trabalho, um engenheiro especializado em segurança do trabalho ou um técnico em segurança do trabalho, que deverá fazer esse mapeamento e elaborar um documento relacionado a ele, visando aí efetivamente a preservação do meio ambiente laboral. O meio ambiente do trabalho, ele tem proteção, inclusive, constitucional, tá? Então, ele tem que ser um local
né, salubre, ele não pode ser um local insalubre. Ele tem que ser um local que efetivamente dê para as pessoas trabalhar da melhor forma possível, ok? Ele não pode ser um local onde as pessoas acabam se adoecendo ou então sofrendo um acidente. É esse mapeamento que nos interessa para que depois saiam, né, dê origem aí à documentação de segurança, de saúde e segurança no trabalho. Então, falei dos materiais, falei efetivamente, né, dos equipamentos, perfeito, aonde devem ser acondicionados os equipamentos da empresa, qual o lugar mais seguro, né, para que esses equipamentos estejam acondicionados. Será que efetivamente manter uma caldeira dentro da empresa é a melhor solução? Vejam que a caldeira é um equipamento. A maioria das caldeiras, e vocês já devem ter visto isso por aí, elas ficam sempre do lado de fora da empresa, nunca pelo lado de dentro. Por qual motivo elas ficam do lado de fora? Porque caldeira, compressor de ar e coisas nesse sentido, eles são passíveis de explosão, perfeito? Se uma caldeira explode, se um compressor de ar explode, isso vai voar inúmeros vestígios, né, que pode efetivamente matar uma pessoa, ok? Então, é muito melhor que esses equipamentos, eles fiquem pelo lado de fora da empresa. É o mapa de risco que vai apontar o risco desse equipamento e onde fica melhor o seu acondicionamento do que ele efetivamente ficar dentro da empresa. Perfeito? Então, a gente pode observar, né, que geradores, caldeiras, compressores, toda essa parte de equipamentos, eles sempre ficam acondicionados, sempre são instalados, né, efetivamente fora da empresa, jamais dentro, tendo em vista aí que ele pode gerar aí explosão, não pode acarretar explosão e vir a ferir alguém. Então, é nessa linha que nós temos que ter esses equipamentos. Aí falamos de materiais, falamos de equipamentos, as próprias instalações. Vejam aí que as instalações, quando eu falo aqui, são instalações elétricas, exemplificando, né? Vejam que elas são de extrema importância. Nessa linha, entendeu, de instalações, uma instalação mal feita, ela efetivamente pode ocasionar um incêndio no local de trabalho, pode trazer um enorme prejuízo para a empresa. A gente não pode ter instalações precárias, o famoso gato, né, dentro do meio ambiente laboral. Quando eu falo de instalações, tem empresas que efetivamente demandam de muita energia para fazer com que os seus maquinários, né, possam ser ligados. O que acaba sendo feito nessa linha? Acaba sendo, inclusive, tendo a famosa cabine primária, que nada mais é do que uma instalação de energia elétrica. É tanta energia que esta empresa precisa, que não adianta eu fazer um quadro de força que não vai aguentar, ele não tem suporte, né, para aguentar uma eletricidade de grande monta. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma instalação de uma cabine primária para receber efetivamente uma energia que seja vultuosa e que depois haja aí a distribuição para os maquinários da empresa. Tem empresas que têm inúmeros maquinários pesados, que consomem muita energia, muitas das vezes trabalha 24 horas ininterruptamente, direto, não para. Então, imagine a responsabilidade, né, que tem que se ter com essas instalações. Qualquer defeito que isto venha apresentar, ok, pode gerar uma explosão, pode gerar um incêndio, pode acarretar aí prejuízos de grande monta. Então, efetivamente, o mapa de risco, ele tem que observar tudo isso, como eu acabei de mencionar.
os materiais, os equipamentos, as instalações, aí vamos falando aí dos suprimentos, né, que são os insumos para a produção, para a produção da empresa, qual o melhor acondicionamento disso, aonde ser colocados esses suprimentos, é melhor ser colocado ao ar livre ou efetivamente ser acondicionado dentro de um local fechado. Eu tenho que ter essa ideologia, por exemplo, nesses suprimentos, um exemplo bem simplista, que pode ser efetivamente cair um balão no local onde está acondicionado esses suprimentos e vier pegar fogo na empresa. Perfeito. De repente eu faço reciclagem de pneus. Poxa, eu tenho que pensar que pode vir um balão cair ali e pegar fogo, e pode ser que eu tenha inúmeros problemas com isso, né? A gente tem sempre que pensar nesses riscos. Daí a importância de termos em mão o mapa de risco, para fazer uma análise de tudo isso que nós estamos falando. Então, falamos de materiais, falamos dos equipamentos, falamos das instalações, falamos dos suprimentos e dos espaços de trabalho, né? Qual, dentro deste meio ambiente laboral, que é protegido constitucionalmente, perfeito, qual é o espaço que tem que se ter entre um maquinário e outro? Qual é o espaço que tem que se ter entre uma pessoa e outra, né, nesse ambiente de trabalho? Qual é o espaço que eu tenho que ter, efetivamente, em tudo isso? Perfeito? Eu tenho que dimensionar isso, que a gente faz, né, o engenheiro do trabalho, no mais das vezes, acaba traçando aí o layout na empresa, né? O layout dela para falar qual que é o melhor espaço para distribuição, efetivamente, dos maquinários. Por quê? Vamos falar de um ambiente, vamos falar de ruído, né? Um ambiente insalubre. Tem muito ruído dentro da empresa. Às vezes você pega uma única máquina, ela gera um valor de ruído que, de repente, não passa os limites de tolerância. Tudo bem? Mas se você colocar duas máquinas iguais no mesmo espaço de trabalho, aí serão duas máquinas trabalhando simultaneamente. Aí o limite de tolerância será extrapolado. Né? O limite de tolerância será extrapolado. Aí teremos problemas com isso. Perfeito? Então, a gente tem que fazer esse dimensionamento aí para onde colocar dentro do espaço do trabalho, né? Dos espaços de trabalho, melhor dizendo, onde colocar o maquinário, qual é a melhor forma de distribuição desse maquinário para que a gente tenha um ambiente salubre e não um ambiente insalubre, aonde efetivamente fazer aí a colocação desse maquinário. O profissional responsável por isso é efetivamente um engenheiro do trabalho. Ele tem que dimensionar aí qual que é o barulho, né, que esse maquinário efetivamente faz, fazer a audiometria desses maquinários e fazer aí um dimensionamento aonde colocá-lo no ambiente do trabalho, para que efetivamente a gente torne esse meio ambiente do trabalho salubre, passível de ser utilizado sem que acarrete, né, sem que venha acarretar problemas de saúde ocupacional. Tudo bem? Então, o mapa de risco, como já dissemos, é uma representação, uma planta baixa da empresa, perfeito? Que ele pode demonstrar a empresa por inteiro, ele pode ser elaborado demonstrando apenas os setores da empresa de forma individualizada, perfeito? E ele tem que apontar, né, quais são os prejuízos à saúde dos trabalhadores, tanto em forma de acidentes como doenças ocupacionais. Então, essa origem desse mapa de risco tem nos materiais, nos equipamentos, nas insalubridades,
perfeito? É essa visão que a gente tem que ter. Tudo bem? Nessa linha, temos que ver a forma de organização desse trabalho. Então, como é que imagina a gente olhando para a empresa, né? E fazer todo esse arranjo físico, fazer esse ritmo de trabalho, né? Qual que é o método de trabalho que a gente vai utilizar? A gente vai ter uma forma de escalonamento desse trabalho, qual é a postura, qual é a jornada de trabalho, teremos aí turnos de trabalho ininterruptos, não teremos, como é que a gente vai dimensionar toda essa, né, forma de organizar esse trabalho? Seja pelo método de trabalho, a postura, é melhor a pessoa trabalhar, quando a gente fala aqui de postura, é melhor a pessoa trabalhar de pé ou é melhor a pessoa trabalhar sentada? Quem trabalha muito tempo de pé, perfeito? No mais das vezes vai desenvolver varizes, terá problemas com varizes. Efetivamente, fica aguentando aí o dia inteiro o peso do corpo, então trabalha numa postura em pé e com certeza vai desenvolver varizes. Isso não é saudável. Trabalhando em pé, quanto tempo, de quanto em quanto tempo esta pessoa efetivamente tem que descansar? De quanto em quanto tempo essa pessoa tem que descansar? Se a pessoa trabalha de pé, qual é a jornada de trabalho dela? Ela vai exercer atividade laborativa de 8 horas? Não vai exercer? Ok? Tudo isso tem que ser dimensionado, tá? Turnos de trabalho, de repente a gente trabalha numa empresa, perfeito, que exerce que tem turnos ininterruptos de revezamento, ou seja, a empresa trabalha 7 dias por semana, ok, sem parar, é ininterrupto, né? Ela efetivamente tem 3 turnos de trabalho, um dia tem 24 horas, uma jornada laborativa dando no máximo 8 horas por dia, então ela tem 3 turnos de trabalho. Aí imaginem consigo aí, né? Uma empresa que tem um turno ininterrupto de revezamento, que trabalha em 3 turnos, vocês imaginem o desgaste, né? Não só da pessoa, ok, que tem que produzir, porque é uma empresa que provavelmente demanda muita produção, mas do maquinário em si. O maquinário não é desligado nunca. Ele efetivamente entra um turno, já vem outro, entra um turno, já vem outro, e assim vai. Então, o mapa de risco, ele serve efetivamente, né, para apresentar todo esse risco que a empresa terá que ter. Perfeito? Imagina um maquinário trabalhando ininterruptamente. Liga e nunca mais é desligado, só quando quebra. Perfeito? Imagine efetivamente a responsabilidade, né, do engenheiro do trabalho quando ele efetivamente olha para esse turno de trabalho, que no caso que eu estou exemplificando, ele é ininterrupto, ele não para jamais. Então, é uma observância que nós temos que fazer. Quem é que vai demonstrar isso para nós? Um mapa de risco. Como eu disse, ele pode ser pela empresa inteira, né? Ele pode ter uma visão inteira da empresa, ou ele pode ter setores específicos na empresa. Mas tudo isso efetivamente tem que ser avaliado da melhor maneira possível, para que aí eu possa emitir o PPRA, especialmente, né? O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que eu possa emitir o PCMSO, que a gente já conversou na aula passada, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Será que essa pessoa que trabalha na linha de frente, nesse maquinário que a gente acabou de mencionar, será que ela tem perda aí da capacidade auditiva? Será que ela tem perda? Eu tenho que fazer um controle médico.
ela está num ambiente do trabalho, né, que efetivamente tem muito ruído, tem muito pó. Esse ambiente de trabalho ele é insalubre. Eu tenho que fazer um acompanhamento. Não é à toa que, por isso que nós temos, né, os exames médicos periódicos, tá? Eu tenho que colocar essa pessoa, né, esse colaborador, numa cabine audiométrica para fazer a medição. Isso de tempos em tempos. Perfeito? Tem empresa que faz de 3 em 3 meses, tem empresa que faz de 6 em 6 meses. Isso é sob orientação médica, ok? Olha, eu preciso verificar, tem ruído excessivo no meio ambiente do trabalho, eu preciso verificar se ele está tendo perda auditiva. É uma doença do trabalho, eu preciso verificar se ele está tendo perda auditiva. Então, eu tenho que fazer um acompanhamento personalizado aqui. Qual é o documento que vai me identificar isso? O PCMSO, Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. Eu preciso saber se as pessoas no ambiente de trabalho estão efetivamente ficando adoecidas. Eu preciso ter isso devidamente demonstrado e comprovado. Então, o mapa de risco, ele é de extrema relevância para a gente ter aí um acompanhamento, né, personalizado de como está sendo o nosso ambiente de trabalho. Eu preciso acompanhar isso, tá, antes que efetivamente o mal se instale, antes que eu tenha um acidente do trabalho ou desenvolva uma doença ocupacional. E ambiente do trabalho não pode ser um lugar, né, insalubre. Ele tem que ser um lugar salubre, um ambiente que efetivamente dá para a gente desempenhar aí as nossas atividades laborativas. Então, falamos aí efetivamente da definição do conceito de mapa de risco, né? Falamos a respeito aí do conceito de mapa de risco, e aí a grande ideia é, efetivamente, ok, para que serve, né, então, o mapa de risco? A gente já conceituou, mas vamos dar um enfoque maior, né? Para que serve o mapa de risco? Então, eu coloquei aqui, efetivamente, qual a serventia dele, né? Ele serve para a conscientização e informação dos trabalhadores através da fácil visualização dos riscos existentes na empresa. Tendo em vista aí que o mapa de risco ele é uma planta baixa da empresa, como se efetivamente nós estivéssemos olhando a empresa de cima para baixo, uma das funções dele é servir para conscientização e informação, né, dos riscos existentes na empresa. A gente vai ver que o mapa de risco ele tem coloração específica para cada ambiente laboral. Então, ele serve para conscientizar e serve para informar, né, os trabalhadores dos riscos existentes na empresa em cada setor dela. Então, ele é um instrumento, né, que ele é de fácil visualização. Para quem olha para o mapa de risco, uma simples leitura visual dele, ok? Um simples passar de olhos, perfeito? Já dá para a gente ter a ideia, né? Quais são os locais e quais são os riscos que existem nessa empresa, perfeito? E aí a gente já pode, nessa linha, quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, como eu já mencionei para vocês, desde a nossa primeira aula, a gente sempre fala do caráter prevencionista, né? Então, a pessoa tendo uma visualização do mapa de risco, ele já pode saber, né, quais os locais que ele pode transitar para a empresa, perfeito? E quais são os locais que efetivamente não se deve ter acesso, que há um risco inerente, né, relacionado à saúde
e acidentes no local de trabalho. Então, ele tem que ser efetivamente um instrumento de fácil visualização para apontamento dos riscos existentes na empresa. Ele serve também, ok, para reunir as informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação de segurança e saúde no trabalho. Então, ele tem que demonstrar as informações, né, que efetivamente trata de saúde e segurança no trabalho. Será que determinado setor da empresa eu posso efetivamente visitar sem estar devidamente com óculos de proteção, sem efetivamente estar com bota, sem efetivamente estar com luva, sem efetivamente estar com jaleco de raspa? Qual é o risco sem eu estar com protetor auricular? Qual é o risco que eu tenho ao visitar efetivamente este setor específico da empresa? Né? Qual é o risco que eu assumo, que eu me coloco, que eu me exponho, perfeito, ao visitar determinado setor da empresa ou frequentar? Então, o mapa de risco serve exatamente para isso, né? Reunir as informações necessárias para estabelecer um diagnóstico da situação de segurança e saúde do trabalho da empresa. Para você para você visitar determinado local na empresa, você vai ter que estar devidamente paramentado, devidamente trajado da seguinte forma. Ele tem que demonstrar isso, ele tem que reunir essas informações que são necessárias. Ou então, para eu desenvolver uma atividade laborativa, né, nesta empresa, efetivamente eu tenho que estar paramentado com os seguintes EPIs obrigatoriamente. Perfeito? É isso que traz o mapa de risco. Bem como, né, nessa introdução aí de mapa de risco, possibilitar durante a sua elaboração a troca e divulgação de informações entre os trabalhadores, bem como estimular sua participação nas atividades de prevenção. Pessoal, a pessoa mais interessada nessa saúde e segurança do trabalho, obviamente, é o próprio trabalhador, né? É ele que está exposto, é ele que está na linha de frente. Então, na verdade, quando a gente fala desse mapa de risco, temos que ter um canal de comunicação, isso é de extrema relevância para vocês de RH, um canal de comunicação entre trabalhadores e os próprios empresariados, né? Os próprios administradores da empresa. Então, tem que haver essa troca, como eu coloquei aqui, né? Essa troca e essa divulgação de informação. Ele que está efetivamente manuseando o maquinário, ele efetivamente que está exposto. Então, ele tem que ter uma participação, o colaborador, proativa nessas atividades de prevenção. Como eu disse, quando a gente fala de saúde e segurança no trabalho, a primeira palavra que tem que ficar na nossa mente, né, caracterizada, é a palavra prevenção. Quando a gente fala tudo isso, mapa de risco, PPSNSO, PPRA, PPP, PDA, e tudo isso que a gente já comentou na aula passada, sempre visando o caráter prevencionista. Tá? Porque depois que aconteceu o acidente, ou depois que a pessoa ficou acometida de alguma doença, aí já é a prevenção, ela já efetivamente caiu por terra, né? Ela efetivamente não soube prevalecer. Ela só vai ter agora, já que ocorreu o acidente, né, ou a doença ocupacional, ela só vai efetivamente ter caráter pedagógico, ok? Para que novos casos não aconteçam. Mas não é esse o intuito. O intuito é efetivamente ter um trabalho prevencionista, né, que o anteceda.
ter um trabalho prevencionista que o anteceda. Tudo bem? Então, um dos requisitos aí, né, para que serve o mapa de risco, é essa troca de informações, perfeito? Entre o pessoal que está na linha de frente, que está num ambiente de trabalho, que está manuseando máquinas, tá? Com os administradores da empresa, com os seus prepostos, com as pessoas que efetivamente a representam, trocando essa informação, essas informações de melhoria. Eu achei até bem interessante, só exemplificando, os caixas de supermercado agora efetivamente com a pandemia aí do coronavírus, estão colocando no caixa, quando a gente vai fazer o pagamento, né, uma tela de acrílico. Não sei se alguém já chegou a observar aí nesses últimos dias. Então, quando a gente está falando com a caixa, tem efetivamente uma tela, né, de acrílico, ok? Que foi colocada nos caixas de supermercado. Isso com o intuito, né, efetivamente, de ter uma proteção. É uma troca de informações, perfeito? Então, quando a pessoa está conversando com o caixa, ela não goteja, né, falando a sua saliva na pessoa que está ali. Isso efetivamente para nesse acrílico que fica aí, fica fixado no balcão, né? Efetivamente nos caixas, quando a gente vai fazer o pagamento. Eu achei bem interessante. Eu já acho uma medida extremamente prevencionista. E olha que loucura, né? Isso já deveria ter sido visto com muita antecedência, né? Esperaram efetivamente, aí agora a gente está sofrendo aí com essa pandemia, para colocar esse acrílico entre a pessoa do caixa e entre o cliente que está fazendo o pagamento. Por que não pensaram nisso com antecedência, né? Será que efetivamente não teve alguma falha aí nesta troca de informações? Ok? E agora colocaram. E a ideologia é bem simplista, como eu já mencionei. Evitar aí o gotejamento da saliva quando a pessoa pergunta sobre algum produto, se tem troco, se não tem, né? E isso é uma proteção para ambas as partes, para quem está pagando e para quem está recebendo, para quem está trabalhando no caixa. Então, essa troca de informações entre o empresariado e o colaborador é de extrema relevância. Isso tem que estar, assim, muito bem documentado, né? E é o mapa de risco o encarregado de se fazer isso. Então, ele serve, só reiterando, dando um repasso que a gente acabou de comentar, ele serve para conscientização e informações dos riscos existentes na empresa. Então, tem que ter essa conscientização e essa informação, né? A gente acha que nada tem risco, até o momento que acaba acontecendo conosco. Aí a gente acaba entendendo que efetivamente tem risco. E tudo tem risco, perfeito? Só que a gente tem risco efetivamente leve e tem risco gravíssimo, né? E tem o risco moderado. Então, tem que se dosar isso. Quem vai fazer isso é o mapa de risco. Trazer aí as informações para estabelecer o diagnóstico da situação de segurança e saúde no trabalho da empresa e possibilitar, como eu já mencionei, nessa troca de informações entre os colaboradores e os administradores na empresa. Perfeito? Porque se você não está lá na linha de frente mexendo no maquinário, como é que você vai saber se ela pode efetivamente te trazer algum risco? Né? Muitas das vezes não chega ao conhecimento. Exemplifica melhor, por exemplo, alguém que trabalha como motorista de empilhadeira. Como é que eu vou saber se a empilhadeira tem freio ou não? Como é que eu vou saber se ela efetivamente está com algum problema mecânico? Falem aí para mim. Né? Como é que eu vou saber? Então, quem sabe disso
é o próprio, né? Quem sabe disso é o próprio operador da empilhadeira. Cabe a ele ter um canal, né? Como eu falei, essa troca de informações entre ele e o administrador da empresa. Perfeito? Tem que se ter essa troca de informação e mencionar, ó, a empilhadeira está sem freio. Tendo em vista que ela está sem freio, ela pode ocasionar um acidente em alguém. Temos que arrumar a empilhadeira. Então, tem que possibilitar efetivamente esse canal, né? Essa troca de informações. Tudo bem, meus amigos? Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? Estou à disposição. Como ninguém falou nada, perfeito. Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar algo a respeito? Não? Eu tenho. Quantas vezes deve ser atualizado o mapa de risco dentro da empresa? O mapa de risco ele deve ser atualizado constantemente, sempre que efetivamente mudar o layout da empresa. Então, nesse mapa de risco, a gente mudou o maquinário de local, né? Efetivamente, ele já tem que ser alterado. Então, ele tem que ser sempre preciso. Perfeito? Então, toda vez que fizermos uma alteração, né, no layout da empresa, quando eu digo layout, pode ser uma reforma, ok, Aristides? Pode ser uma reforma, pode ser efetivamente uma transferência de uma máquina de um lugar para outro, eu já tenho que atualizar meu mapa de risco. Eu tenho que deixar ele sempre atualizado. Ou então comprei um maquinário novo, perfeito? Então, toda vez que isso ocorrer, né, que esses detalhes ocorrerem, efetivamente eu tenho que atualizar meu mapa de risco. Ele tem que estar a todo momento devidamente atualizado. Tudo bem, Aristides Neto? Foi o Danilo que perguntou. Tudo bem, professor. Quem que perguntou? Fui eu. O Danilo? É. Ah, eu pensei que tivesse sido o Aristides. E Estou aqui, professor. como o áudio dele não está efetivamente no mudo, eu pensei que tivesse sido ele. Você quer me perguntar alguma coisa, Aristides? Tem alguma dúvida? De momento, não. Então tá bom. Então Posso vamos dar. perguntar? Alguém quer me falar alguma coisa? Questão dos níveis de risco, eu tenho que encontrar eles na NR. Sim, a gente vai chegar lá. Vai chegar lá? Tá bom. Estamos indo lá, tá bem próximo. Tá bom? Tá bom. Agora, só um minutinho aí, deixa eu voltar com os slides aqui. Deu para visualizar bem? Tá dando para entender? Sim. Então tá bom. Então, Para mim, sim. Vamos lá. Tipos de risco, que vai de encontro aí a sua pergunta, Danilo, tá? Às quais o trabalhador está exposto, tá? Então, os tipos de risco aos quais o trabalhador está exposto. Então, nós temos aí os riscos ambientais, que compreendem os seguintes riscos, tá? Agente físico, agente químico, agente biológico e agentes ergonômicos. 4 riscos ambientais, perfeito? Então, a gente tem que olhar isso dentro do meio ambiente do trabalho, tá? Os riscos que a gente está exposto. Físico, químico, biológico e ergonômico. Quando a gente fala em especial, né, de ergonômico, a gente já mencionou, já conversou inclusive a respeito disso. Então, não é qualquer mobiliário que eu posso comprar e colocar na minha empresa, perfeito? Tudo isso, quando eu for comprar, ele tem que estar de acordo com uma das NRs, que trata efetivamente de ergonomia, ok? Então, se eu vou fazer a aquisição, né, de mobiliário para a empresa na qual eu trabalho, eu não posso efetivamente comprar qualquer mobiliário. Eu tenho que efetivamente comprar um mobiliário que me atenda aí às NRs. Porque se eu tiver uma fiscalização do auditor do trabalho, perfeito,
Ele vai me perguntar se esse mobiliário que eu adquiri, a minha mesa, a minha cadeira, dá de acordo com a ANR, que trata de ergonomia. Perfeito? Mesma coisa com risco biológico, né? Eu já disse para vocês, por exemplo, o Santos. Maior incidência de risco biológico, maior incidência. Adivinhe por quê? Infestação de pombos e ratos, tá? Como efetivamente a gente tem muito navio a granel, né? Não só navio, como o trem, que faz a descarga desse material, desses grãos, né? Muito a granel, sempre tem muita infestação por ratos e pombos. São agentes biológicos, perfeito? Agente biológico. Nessa linha, a gente tem que ter, efetivamente, um mapa de risco demonstrando isso e dizendo que, efetivamente, a gente está exposto a esse tipo de agente. Perfeito? Nós temos aí os agentes químicos, né? A gente está exposto aí à graxa, está exposto a solventes, está exposto aí à tinta. Quais são os agentes químicos que a gente está exposto? Perfeito? E aí a gente fala dos agentes físicos, né? Poeira, pó, barulho, ruído, tudo isso entra aqui em agente físico. Então, o mapa de risco, que é o tema da nossa aula de hoje, ele tem que fazer uma classificação, né, desses riscos ambientais, que são subdivididos em 4: físico, químico, biológico e ergonômico. Perfeito? Então, todos nós, efetivamente, temos que ter esta noção, né? Qual tipo de risco que eu estou exposto? Qual o tipo de risco que eu estou exposto? Riscos de acidentes decorrentes do meio ambiente de trabalho. Eles são capazes de causar danos à saúde e à integridade física do trabalhador em função de sua natureza, intensidade, suscetibilidade, né? E tempo de exposição. Então, como a gente está tratando de riscos ambientais e ele é subdividido em 4, ele pode acarretar aí, efetivamente, um acidente de trabalho. Então, o mapa de risco, ele precisa fazer uma dosimetria, uma medição, né? Ok? Quais são, efetivamente, os riscos que podem causar dano à saúde e à integridade física do trabalhador? Qual é a intensidade, né, deste dano? Ok? Qual a suscetibilidade? Ele efetivamente está suscetível, ele está exposto a esses agentes? Perfeito? E qual é o tempo de exposição dele? Imagine a seguinte situação: um conferente que trabalha numa empresa, tá? Que ele só entra e sai de uma câmera fria, por exemplo, numa fábrica de sorvetes, né? Ele só entra para fazer a conferência de estoque. Ele não trabalha diretamente dentro da câmera fria. Essa câmera fria tem temperatura lá, a última que eu visitei, chega até 22 graus negativos. É a média. Tá? Em torno de 22 graus negativos. Só que ele entra para fazer o controle do estoque, né? Contar quanto tem de mercadoria, e sai, entra e sai, ele fica nessa, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Eu preciso, né, nesse mapa de risco, ver qual é o tempo de exposição e quanto essa pessoa está suscetível a este agente físico, né? O frio intenso. Será que isso tem consequências, né, para a saúde desta pessoa? E aí eu preciso pensar, né, qual é o meio, qual seria o EPI, o equipamento de proteção individual, para neutralizar ou reduzir esta suscetibilidade deste tempo de exposição, ok? A qual ele está exposto. Perfeito?
preciso saber, né? Então, na verdade, quando a gente trata aí do mapa de risco, a gente vem falando dos riscos ambientais, e eu preciso saber dessa suscetibilidade, dessa intensidade e o tempo de exposição, ok? Trabalho numa empresa que tem um barulho, né, um ruído exacerbado, aumentado. Mas, efetivamente, acima de 85 decibéis já é prejudicial aos ouvidos, perfeito? Mas qual é o local que eu trabalho? Eu trabalho num administrativo e escuto esse ruído, ou eu efetivamente trabalho diretamente, né, com esse maquinário, por exemplo, com uma britadeira, né? Puta, eu acho o profissional que trabalha com uma britadeira, eu vou te contar, é um barulho simplesmente ensurdecedor, né? E já dissemos que o som entra até pelos ossos, perfeito? Então, eu preciso saber qual é o tempo de disposição dele, se ele está suscetível e qual é a intensidade. Eu tenho que fazer esta dosimetria, né, deste agente físico, perfeito? Então, indo de encontro aqui, perfeito, desses riscos físicos, tá? São aqueles gerados por máquinas e condições físicas características do local de trabalho, que pode causar danos à saúde do trabalhador. Então, eu tenho que efetivamente ver qual é o nível, né, de suscetibilidade deste maquinário que está sendo utilizado aí no nosso meio ambiente de trabalho. Perfeito? Eu tenho que ter esta visão. E olha, vou falar um negócio para vocês. Depois que a gente começa a ter a visão dessas NRs e começa a ter essa conscientização, que eu acabei até te falando ali do mapa de risco, e a palavra utilizada, né, que a gente colocou para que serve o mapa de risco, a partir do momento que a gente tem essa conscientização, ok, de efetivamente quais são os riscos que são gerados por esse equipamento, quando a gente entra no meio ambiente do trabalho agora, e tenho certeza que isso acontecerá com vocês, vocês vão ter uma análise, né, uma visão de raio-x do meio ambiente do trabalho. A hora que vocês entrarem no espaço laborativo de vocês já vão dar uma olhada no computador, dar uma olhada na cadeira, perfeito, dá uma olhada no computador, dá uma olhada na cadeira, dá uma olhada no mouse, vê se tem descanso de punho, vê se tem descanso para os pés, há quanto tempo você está exposto efetivamente ao monitor do computador, perfeito? Se você está suscetível efetivamente a uma perda ocular, né? Se você não está, uma perda ou uma redução ocular, melhor dizendo, se você não está suscetível. Então, a gente começa efetivamente a analisar isso a todo momento. A todo momento. A gente se torna um crítico de saúde e segurança do trabalho. Posso efetivamente garantir a vocês que, a partir dessas aulas, né, tudo de segurança e saúde do trabalho, tudo que vocês forem tocar, forem olhar, você já vai ter uma visão totalmente diferenciada. Com certeza, outra visão, tá? Você já vai sentar numa cadeira que não esteja boa, você vai falar, pô, já estou com risco ergonômico aqui, aprendi isso na aula de saúde e segurança do trabalho. Poxa, eu estou o dia inteiro aqui manuseando o mouse, eu não tenho descanso para o meu punho. Eu já posso efetivamente ter aí uma problemática no túnel do carpo. E isso pode me lesionar e eu efetivamente ficar comprometido. Então, a gente começa a desenvolver esse senso crítico, né? Só de olhar. No olhar, a gente já efetivamente detecta, entendeu? Esses riscos que nós estamos falando. Será que essa máquina ela pode efetivamente trazer algum malefício para alguém? Não pode. Então, a gente começa, como eu já disse, reiterando, né, a ficar críticos em relacionado a isso. Então, alguns agentes físicos exemplifiquei aqui, né? Ok? Então, tá lá, ó.
O cara é efetivamente exposto ao sol, ok? Quem está exposto ao sol tem que usar protetor solar, né? Muitas pessoas não utilizam isso. O cara está trabalhando aqui, ó, de camiseta, suando, sem qualquer proteção. Na verdade, ele deveria estar aí com uma camisa de manga comprida. Perfeito? Ligado aí ao agronegócio, tem muita gente que efetivamente acaba não se protegendo. Vocês podem ver que os trabalhadores rurais, eles têm a pele envelhecida. São tudo pessoas jovens. Ok? Deixa eu só tomar uma água aqui. São tudo pessoas jovens, mas que têm uma aparência mais idosa, mais velha. Por quê? O sol resseca ao extremo. Ok? Não fez uso de proteção. Hoje você pega qualquer maquinário que trabalha no campo, né? As grandes colheitadeiras, isso e aquilo, todas elas têm ar-condicionado. Você já trabalha com outro tipo de maquinário. Perfeito? Coloquei aqui a pessoa que está exposta, né? À estufa, que é a calor. Ok? Um pizzaolo, por exemplo. Será que ele está sujeito ao calor? Né? Um calor excessivo? Não está sujeito? Coloquei aqui do lado esquerdo, né? Um mergulhador. Está sujeito à umidade? Coloquei aqui embaixo o trem, né? Está sujeito a barulho. Ok? Olha só, como a pessoa física fica principalmente ligada ao barulho. E ruído, né? Nessa linha efetivamente de ruído, perdeu a audição, não tem muito o que se falar, o que se fazer. Ok? Você pode usar aí até aparelho auditivo, mas a perda ela é irreparável. Ela nunca mais volta ao estado anterior. Então, isso é gradual. Para quem efetivamente faz uso aí de som alto, né? E cada vez que você tem perda de audição, cada vez mais, você tem que aumentar o som para você ouvir. Então, depois você acaba incomodando os outros, você acaba sendo incomodado, e isso traz inúmeros malefícios, né? E você acaba tendo essa graduação dessa perda auditiva passa a ser constante. Então, se você observar aquela pessoa que fala baixo, que fala pouco, ela ouve muito bem. Aquela pessoa que fala muito alto, né? Ela não ouve, né? Tão bem assim, ela não tem uma audição mais apurada do que a outra pessoa que fala baixo. E isso, ela vai precisar, né? Vai ter que fazer uso de uma televisão mais alta, de um rádio mais alto, perfeito, para ouvir cada vez mais alto, para conseguir ouvir. Perfeito? Então, a gente tem que ter um limite de tolerância. Aí vem falando nessa linha, eu estou suscetível, eu estou exposto a este ruído, não estou? Como é que é isso? Mapa de risco é que vai me trazer. Coloquei aqui uma pessoa trabalhando com britadeira. Essa é terrível, né? A pessoa efetivamente fica que nem esse cidadão aí, ó, pulando, né? E com perda auditiva, ok? Sir. E aí nós temos aí uma pessoa trabalhando, eu estou falando aqui de iluminação. O cara trabalhando em frente a um maquinário, ok? Com baixa iluminação, fazendo uso de lanterna. Está com uma velinha acesa lá, ok? Baixa iluminação. Só um minutinho, deixa eu só terminar aqui. Baixa iluminação, ok? Então, tudo isso a gente tem que olhar nesse ambiente do trabalho na qual nós estamos conversando. Tudo isso é agente, né? É risco físico. Todos esses agentes podem causar aí um malefício a essas pessoas. Coloquei isso aqui com o intuito de ilustrar. Quem fala comigo? Eu, Danilo. Fala, Danilo. Esses dias eu tava no trabalho. E a condição da pessoa tá meio esquisita sobre a britadeira. Ela estava num beiral de uma loja, né? O beiral é aqueles beiralzinhos onde escorre água e ele fica um pouco à frente da entrada da loja.
O cara estava com a britadeira e não tinha sinalização na rua e nem ele estava com equipamento. É brincadeira, hein, ô Danilo. Danilo? É nessa linha, Danilo. Eu acabei de mencionar e você confirmou aquilo que eu falei. A gente começa, depois das aulas de saúde e segurança no trabalho, a gente começa a ficar crítico. Veja só você olhou para a pessoa operando uma britadeira, você já fez uma análise crítica que não tinha nenhuma sinalização, que ele efetivamente estava à beira, né? Estava perto de um beiral, né? Podendo Sim. correr aí de queda. Ele Então, estava quebrando o beiral, né, praticamente. Aí eu fiquei com medo de cair em mim, ou ele, aí pode acontecer o risco dele acontecer com ele também cair. exatamente. Então, essa linha que a gente está falando, né, dessa forma que a gente está se posicionando, é essa linha, é desenvolver, principalmente vocês que estarão aí à frente do RH das empresas, desenvolver esse senso crítico, né, de cada um desses riscos. E, efetivamente, ser o canal aí, né, entre os colaboradores e o empresariado. Perfeito? Se não, tudo isso, nessa linha que a gente está conversando, essa pessoa que está tirando um beiral, perfeito, com risco de machucar quem está embaixo, e risco de desabar e ele também cair da onde ele estava, simplesmente, ó, está faltando comunicação. Quem é que está falhando aí? Na minha opinião, um engenheiro do trabalho ou um técnico em segurança do trabalho. A gente sempre acha, né, que nunca vai acontecer conosco. Nós não temos culturalmente desenvolvido esse senso crítico. Você entendeu? A gente não tem esse caráter prevencionista. Caberá a vocês difundir essa ideia aí no mundo corporativo. Caberá a vocês difundir essa ideia. A gente acha que sempre acontece com os outros, que nunca acontecerá conosco, né? Mas pode acontecer, sim, com certeza. Então, se o cara trabalha com a britadeira no verão, ele trabalha hoje, trabalha amanhã, um dia, o anjo da guarda dele pode ser que não esteja próximo a ele. Aí ele venha sofrer um acidente do trabalho, que muitas das vezes ele não vai estar aqui para contar para nós qual foi o desfecho disso. Às vezes ele já vai estar no outro plano, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tudo bem, Danilo? Sim, eu também, assim, eu já tinha o senso crítico depois do outro curso que eu fiz de segurança do trabalho. Aí eu comecei a reparar mesmo mais as coisas, que nem tem pessoas que trabalham no frio e no calor ao mesmo tempo, que é na cozinha, né? Tem que entrar em câmera fria e no mesmo tempo tem que cozinhar. E essas pessoas às vezes tá bem na empresa, aí chega um dia, se aposenta, mas os efeitos colaterais aparecem. Com certeza. Com Mas, certeza. assim, Por isso aí, que nós temos mediante isso, o que pode fazer, assim, depois, assim, o efeito apareceu depois que ele saiu do trabalho, mas o que tem que fazer nesses casos? mas não é porque saiu do trabalho que a empresa não é responsável. Você entendeu? Não é porque saiu do trabalho que a empresa não é responsável. Aí caberá a ele entrar com uma ação contra a empresa, ok? Pedindo uma reparação pecuniária, né? Por redução ou perda da sua capacidade laborativa. Uma redução ou uma perda da sua capacidade laborativa. Só que como a gente trabalha no caráter prevencionista, ok? A gente tem que acompanhar lá o PCMSO, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, né? Que ele efetivamente vai dar as diretrizes para nós. Qual é a suscetibilidade que eu acabei de mencionar dessa pessoa ficar adoecida e qual é o tempo de exposição que ela pode ficar na câmera fria e na câmera quente, na câmera fria e na câmera quente, entendeu?
esse profissional, no mais das vezes, é um engenheiro do trabalho, trabalhando em conjunto com o médico do trabalho. Mas aqui, no caso específico, mais engenheiro do trabalho. Ele que efetivamente tem que nos atestar através de um documento legal chamado PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Ele tem que fazer um acompanhamento constante desse colaborador. Tudo bem? Tudo. Então, vamos lá. Próximo risco, né? Eu estou aqui passando cada um dos riscos que a gente comentou. Riscos químicos são aqueles representados pelas substâncias químicas que se encontram na forma líquida, sólida e gasosa, né? E quando absorvidos pelo organismo podem produzir reações tóxicas e danos à saúde, ok? Tudo, qualquer substância química que a gente tenha, né, seja líquida, sólida e gasosa, perfeito, a maioria desses produtos, eles têm no rótulo, né, deles, efetivamente, qual é a patologia que a pessoa pode desenvolver com o manuseio, ok? Por exemplo, eu acho um cúmulo. Eu não sei se vocês já fizeram esse teste, né? Um carro, um veículo, quando está abastecendo, você fica perto do bocal do combustível. Perfeito? Se você pegar aí os frentistas de postos de gasolina, nenhum deles usa EPI, seja a luva, seja a máscara. Poxa, se você ficar perto de um bocal, do tanque de combustível, a partir do momento que está abastecendo, eu já fiz isso várias vezes, você sai dali com a sua roupa cheirando gasolina, cheirando etanol, cheirando combustível. Ok? Agora, imaginem, né, uma pessoa que fica o tempo todo manuseando, trabalhando com combustível. Raro os postos de gasolina para qual eu abasteci meu carro, que eu vi pessoas usando luvas e máscara. E eu já cheguei ao cúmulo de ver, e vocês também já devem ter visto, mulheres grávidas, né? Abastecendo, trabalhando o veículo, abastecendo o veículo, sem usar máscara, sem usar nada. Aí depois não sabe porque uma criança nasce com deformidade, que nasce efetivamente com problema respiratório, ok? Então, poxa, na forma aí gasosa, né? Só aquilo que efetivamente é expelido, ok? Já traz sérias consequências à saúde, principalmente desses colaboradores que estão aí na linha de frente. Você vê, ninguém usa, passa despercebido porque é caro, porque é isso, e assim vai, ok? Deixa para lá. Depois o colaborador lá na frente fica com sérios problemas de saúde, né? Então, a gente tem os riscos químicos aqui, que são substâncias químicas que podem ser na forma líquida, sólida e gasosa. Perfeito? Que, se absorvido pelo organismo, podem produzir reações tóxicas à saúde. Então, vamos lá. Formas, né? Vias de penetração no organismo. Pela via respiratória, inalação pelas vias aéreas, como eu acabei de falar aí, efetivamente, dos combustíveis. Pela via cutânea, absorção pela pele, e pela via digestiva, pela própria ingestão. Ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, extremo cuidado. Então, são riscos químicos. Perfeito? Então, pode ser uma inalação pelas vias aéreas, pela via cutânea, absorção pela pele, né? E efetivamente pela via digestiva, pela ingestão disso. E acaba acontecendo, nossa, mas muito, né? Tem muita gente que utiliza até garrafas que eram para ser inutilizadas e acaba acondicionando outro produto. E a pessoa, sem saber, acaba tomando, e assim vai. Então, no meio ambiente do trabalho, né, esse risco químico, perfeito,
a gente tem que tomar muito cuidado isso. Você imagina que, por exemplo, uma absorção pela via cutânea, né? Absorção pela pele. Muitas das vezes, efetivamente, seu organismo está absorvendo algum agente químico que você até desconhece. Você está próximo a ele, mas está tendo contato. É um pouco hoje, é um pouco amanhã, um pouco depois. A hora que você vê, você está adoecido no meio ambiente do trabalho. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tudo bem? Professor, só uma dúvida. Esses agentes químicos pode provocar reações como estresse, essas coisas? Sim, sim. Quando a gente fala de riscos químicos, Danilo, tem inúmeros, né? Tem inúmeros, ok? E aí precisa ver o grau, efetivamente, né, de letalidade, ok? Que esse risco químico pode trazer. Aí você está me falando de um estresse. Vamos pegar aqui o meu bonequinho que o cara está cheirando ali alguma coisa que faz mal à saúde. Aí você me falou do estresse. Com certeza ele não vai dormir bem. Com certeza, ok, ele vai ficar irritado no meio ambiente do trabalho se você não teve uma boa noite de sono. Com certeza ele vai ter aí um mal-estar. Com certeza ele ficará estressado em decorrência disso. Ok? Então, trará para ele um malefício? Sim. E quando você fica estressado, desenvolve outras patologias? Sim. Qual as patologias? Quando você é muito estressado, com certeza você vai sofrer de problemas cardiológicos, ok? Que é isso que leva o estresse, vindo correr aí até um possível infarto ou um possível AVC, acidente vascular cerebral, em decorrência de estresse excessivo. Tudo isso pode ser em decorrência de você estar inalando algum produto, né, que seja prejudicial a isso. Aí é aquilo que a gente fala de efeito cascata. Você inala, fica estressado, não consegue dormir direito e, consequentemente, vai te levar a consequências mais sérias. Um problema cardiorrespiratório, um AVC, assim vai. Exemplifica melhor, professor. Vamos supor que esse garoto aí que está com a língua de fora, ele esteja carregando tinta, por exemplo. Alguém já entrou numa casa aqui que acabou de ser pintada? Claro. Você vê que o cheiro de tinta permanece no local. Se você ficar ali durante algumas horas, perfeito? Vê se você consegue dormir à noite. À noite a sua cabeça fica latejando. No outro dia você vai estar mal. Muito mal. Ok? E assim vai, né? E isso vai te trazer consequências. Se a gente fizer isso com uma certa frequência, com certeza teremos problemas. Tudo bem, Danilo? Entendi, é porque eu lembrei de uma colega que trabalhou no posto de gasolina, ela trabalhava na linha de abastecimento. Ela mudou muito, foi o estresse, essas coisas, ela tava muito irritada todo dia, não dava nem para conversar com a pessoa. Ela pediu para a empresa para mudar o setor. Mudaram o setor, ela trabalhava no mesmo posto, só que na área do mercadinho. Ela começou a mudar o tipo de pessoa que ela estava sendo mais calma, os clientes voltaram a elogiar ela, né? Sim. É tudo isso em decorrência de estresse, né? Tudo isso em Sim. decorrência de estresse. E leva a consequências mais graves, né? Como eu te falei. Pode Sim. levar a um infarto no miocárdio, um infarto, e pode levar a um AVC. Ok? Então, é isso que a gente não pode deixar, né, acontecer. Tudo bem, meus amigos? Essa primeira parte da aula eu vou encerrar aqui, perfeito? Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Vou tomar uma água, ok? Coloco à disposição. Se alguém tiver alguma coisa para me perguntar, vou minimizar aqui a nossa tela. Vocês gostaram dos meus slides que eu coloquei? São bons. Beleza. Bem legal, professor. Bem explicativo.
Vocês gostaram? Bem explicativo, eu gostei. Muito bom. Professor, você vai disponibilizar os slides no AVA? Porque esses daí é diferente do AVA. Sim, esse é os meus. Ele vai somar ao AVA. Então, eu vou disponibilizar no AVA, sim. É porque eu costumo assim, eu vejo umas coisas no AVA, aí eu baixo.